E aí, minha gente, como é que vocês estão? Já tá com um tempinho que eu não gravo, estamos de volta e vamos nós, né? Bom, minha gente, nesse vídeo eu vou trabalhar com vocês sobre um assunto que deve permear a cabeça de muitos estudantes. O que é história? Para que estudar história? Para que é que ela serve? Enfim, nesse vídeo eu vou tentar aí fazer uma breve explanação sobre o que é que a história trata, o que é que ela aborda, o que é um tempo, o que é tempo, aliás, o que é fato histórico, como é que é feita a periodização tradicional da história, qual a importância do calendário, como é que a gente conhece os fatos históricos, enfim, eu vou tentar abordar na maneira mais simples possível sobre essa ideia do que é história. Quando se fala em história, a gente vai acabar recorrendo de certa forma de que todos os povos eles vão ter a sua maneira de se aplicar, de conhecer a história propriamente dita. Aí, minha gente, mais uma vez os gregos eles foram de certa forma, como é que eu poderia dizer, bem criativos, bem revolucionários, por que não dizer? Eu posso até estar exagerando no termo, mas eles de certa forma vão atribuir à história uma coisa muito importante. Tanto é que os gregos, acho que vocês devem levar em consideração a mitologia grega, seus deuses e suas deusas. Qual é outra contribuição que os gregos vão dar para a humanidade? Os Jogos Olímpicos, a democracia ateniense, o militarismo e a oligarquia espartana são alguns exemplos que eu posso citar, mas também, no que diz respeito, os gregos eram muito criativos. Tanto é que eles tinham a sua maneira de encarar e ver o mundo. Tanto é que eles vão criar seus deuses, a questão dos heróis ou semideuses, é, que só para vocês terem ideia, eles vão dizer de que essas divindades, de certa forma, elas também vão se relacionar com a humanidade. Um exemplo que eu posso citar eram as chamadas musas. As musas, que hoje tem outro sentido, outro sentido bem elegante, diga-se passagem, mas na Grécia Antiga elas eram o quê? Divindades, que eram filhas de uma deusa chamada Memória, juntamente com Zeus. Que essas musas, isso de acordo com a mitologia grega, lógico, evidentemente, elas tinham o quê? A função dessas musas, elas ficavam o quê? De certa forma, encarregadas, pronto, o termo é esse, de que certa forma elas inspirassem a humanidade, os homens em linhas gerais, diga-se passagem, na criação nas criações, aliás, perdão, intelectuais e criações artísticas. Que os gregos vão acabar falando que existia uma musa chamada Clio. Clio, a musa Clio, que essa divindade, essa musa, mais precisamente falando, ela vai estar diretamente ligada, associada ao conhecimento histórico. Clio vai ter aquela função ligada ao conhecimento histórico, que os gregos vão dizer que a história nada mais é do que um testemunho. Nada mais é do que um testemunho. O que é um testemunho? Foi algo que aconteceu, era a função de Clio, de certa forma, inspirar a humanidade a registrar os acontecimentos. Que a história você deve levar em consideração. A gente conhece a história, vai passando para gerações e assim por diante. Cleo vai ter essa função de inspirar os homens a registrar os acontecimentos. Ela tem essa função de inspirar a humanidade a registrar o que estava se passando. Ela vai inspirar a humanidade para que esses registros não fiquem esquecidos no tempo. Porque o tempo, os gregos diziam, estava ligado a quem? A Cronos. Cronos era o titã, de acordo com a mitologia grega, ele devorava seus próprios filhos. Que a mitologia grega nos conta que Zeus acabou derrotando Cronos e ele acabou, de certa forma, assumindo, como é que eu poderia dizer para vocês, o Monte Olimpo, governando como rei dos deuses. Cronos estabelecia barreiras. Era como, minha gente, como é que eu poderia dizer? A história, praticamente, os gregos diziam de que a história nada mais era do que uma batalha entre Cronos, que fazia o tempo passar, e o tempo passa e não espera por ninguém, e a luta de Clio era inspirar a humanidade para que os acontecimentos não ficassem no esquecimento
e eles registrassem de alguma forma. Os gregos diziam, mais praticamente falando, de que a história era uma eterna luta entre Cronos, que fazia o tempo passar, e a função de Clio era simplesmente inspirar a humanidade para que os fatos não ficassem, não caíssem no passado, não caíssem, por exemplo, no esquecimento propriamente dito. Era assim que os gregos concebiam a história propriamente dita. E quando se fala em tempo, a gente vai ter várias formas de se contar e medir o tempo. Os estudantes que estão na escola, por exemplo, eles perguntam que hora é essa aula, que hora termina essa aula, que hora é o recreio, enfim. Quando essa galerinha está falando nessa questão, a duração da aula, que horas é o almoço, que hora é a janta, enfim, só exemplos aqui que eu posso citar para vocês. No caso dessa galerinha aí, está se referindo, ao tempo que é contado através do relógio. Que esse aí é o tempo cronometrado. Que cronômetro, mais uma vez, a gente vai se lembrar do grande Cronos, que era o Titã, de acordo com a mitologia grega, ele devorava seus próprios filhos para evitar que um deles o derrubasse do seu trono. O tempo passa, o tempo não espera por ninguém. Esse tempo do relógio é o tempo que é cronometrado. Esse tempo, por exemplo, não está ao nosso alcance. Que desde a Revolução Industrial, de acordo com as palavras de Edward Palmer Thompson, se eu não me engano, que é um historiador brilhante, pertence à escola da história social inglesa, ele vai dizer em suas obras, diga-se de passagem, que desde a Revolução Industrial a humanidade é escrava do relógio. Nosso tempo cada vez mais é condicionado pelo relógio. E o tempo passa e não espera por ninguém. Esse tempo cronometrado, só para vocês terem ideia, para o estudo da história, um segundo pode fazer toda a diferença. Um décimo de milésimo, um milésimo, por exemplo. O que atesta é a chamada mitologia grega, de que era uma batalha. Enquanto o tempo passa, ele não espera por ninguém e Clio deveria evitar que os acontecimentos não caíssem no esquecimento. O tempo do relógio, ele não está ao nosso alcance. A gente, de certa forma, é condicionado através dele. A questão das horas, dos minutos, dos segundos e assim por diante. Essa é uma das formas de se medir e contar o tempo do relógio. Como também, minha gente, existe também outras formas de se medir e contar o tempo, que é, por exemplo, o tempo da natureza. As sociedades agrícolas, sociedades agrárias, mais precisamente falando, elas vivem, de certa forma, de acordo com o tempo que é determinado pela natureza. O amanhecer, o anoitecer, as 4 estações. Por exemplo, um agricultor, ele não vai plantar determinada plantação na primavera. Vai ter uma determinada estação que ele, através de observar esse tempo da natureza, ele vai, de acordo com esses cálculos que ele faz, observando a natureza, sem precisar de um relógio, por exemplo, diga-se de passagem, ele vai saber perfeitamente, devido à experiência que ele vai acabar adquirindo no campo, de que determinada estação é propícia para o plantio. E, evidentemente, determinada estação é propícia para o quê? Para simplesmente, como é que eu poderia dizer para vocês? Para simplesmente estabelecer o prazo para a colheita. Temos que ter muito cuidado nessa história. O tempo do relógio, de certa forma, a gente pode pausar. De certa forma. Mas não é interessante pausar, não. Enquanto ele pausa, ele está acontecendo de certa forma. Algum outro relógio está contando esse tempo. O tempo da natureza, não. Esse tempo está fora do nosso alcance. A gente não pode parar o sol nesse exato momento. A gente não vai viver uma eterna noite. Esse tempo da natureza não está, e não está, repito, ao alcance da humanidade. A gente acaba seguindo esse curso natural do tempo. No caso, eu estou me referindo ao tempo da natureza propriamente dita. Que é dessa forma que a história caminha. É dessa forma que a história acaba acontecendo. Viu, minha gente? Que nessa história de se medir o tempo, era aqui que, de certa forma, digamos que Clio entrava em cena.
ela vai inspirar a humanidade em registrar os fatos que ocorreram no passado. Agora a gente vai trabalhar a ideia do que é um fato histórico. O que é um fato? Fato histórico está ligado a algum acontecimento que não pode ser alterado. Exemplo de fato histórico que eu posso citar para vocês. O Brasil foi uma colônia de Portugal. Os portugueses desembarcaram nas terras que hoje faz parte do território da Bahia, mais precisamente no dia 22 de abril de 1500. Isso é um fato histórico. Esse fato não pode ser alterado. O que é que cabe aos historiadores? Interpretar os fatos sobre essa chegada dos portugueses aqui no território que hoje forma o nosso país. Que basicamente, minha gente, a gente tem que levar em consideração de que a história nada mais é, ela também serve para estudar as chamadas mudanças e permanências. O que mudou? O que ainda hoje permanece? A história também vai estudar isso. A gente também tem que levar em consideração de que a história, muitos alunos devem levar em consideração, acho que a primeira coisa que vem na cabeça dos alunos é quando a gente pergunta o que é história. Muitos alunos falam passado, beleza, não está errado não, mas leve em consideração que por trás desse passado vai existir o quê? Seres humanos que atuaram em determinado período do tempo, que vão dar sua colaboração para chegar onde a gente chegou até os dias de hoje. A história nada mais é, de certa forma, de acordo com a interpretação de alguns historiadores, ela vai estabelecer um diálogo entre o passado para a compreensão do presente. Porque o que aconteceu lá atrás se reflete até hoje no presente. Exemplo, a religião cristã. Exemplo, política. Isso ocorreu no passado. Ainda hoje existe ou não? Com certeza existe. A invenção da escrita, por exemplo. Os atenienses que desenvolveram a democracia, que a maioria dos países hoje do mundo acaba, de certa forma, estabelecendo essa chamada democracia representativa, que era diferente da que ocorria em Atenas, por exemplo, que era uma democracia aberta a todos os cidadãos. As democracias que existem hoje, elas nada mais são do que uma adaptação da democracia ateniense. Os Jogos Olímpicos que os gregos conceberam, que eram festas, homenagens que eles faziam para o grande Zeus, que era o rei dos deuses, no santuário de Olímpia, que tal qual os dias de hoje, elas também aconteciam a cada 4 anos. É o passado que ainda hoje se reflete no presente. É o passado que ainda hoje se reflete em nossas vidas. A gente conversa com essas pessoas para saber, para entender o que foi que essas pessoas fizeram que até hoje se reflete no presente momento. O telefone celular, por exemplo, que é uma invenção do passado, se eu não me engano, ele vai aparecer ou foi em 73 ou foi em 74. Ainda hoje ele existe. E celular hoje é muito importante na vida das pessoas. A internet que vai nascer de um projeto militar. Quem é que não tem acesso à internet hoje em dia? Estou só aqui mostrando para vocês exemplos de como esses fatos do passado ainda hoje se refletem em nosso presente. Mas vamos voltar aos fatos. O que é um fato histórico? É um acontecimento do passado. Ele pode ser alterado? Não. Cabe aos estudantes, aos historiadores, interpretar os fatos. Eu citei o exemplo da chegada dos portugueses ao Brasil, ao território que hoje forma o nosso país. Poderia citar outro exemplo? Posso. As viagens de Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo, quando desembarca no dia 12 de outubro de 1492, em alguma parte ali da América Central, ele acreditou ter chegado ou na China ou na Índia. Que tanto é que esse termo indígena é um apelido histórico. Colombo achou que tinha chegado nas Índias e, consequentemente, vai chamar os nativos de indígenas. Ele morreu sem saber que havia chegado em um novo continente, posteriormente batizado de América. Posteriormente batizado de América. O Brasil, por exemplo, se torna independente de Portugal. Isso é um fato histórico. Adotando o quê? O império como forma de governo. O Brasil teve 2 imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II.
Depois do Império vem a República, vem a Era Vargas, vem as ditaduras. E hoje a gente vive um regime republicano, presidencialista. A Segunda Guerra Mundial é um fato histórico, a Primeira Guerra, a Revolução Industrial, enfim, são vários os fatos históricos. E cabe aos historiadores interpretar esses fatos. O historiador ele não vai inventar a história, não, mas pelo contrário, a gente vai interpretar esses fatos que ocorreram no passado. O que é que eu estou querendo dizer para vocês? De que o passado ainda hoje se reflete no presente. É dessa forma que a gente vai ter que encarar a história. Um diálogo entre o passado para a compreensão do presente. É dessa forma que a gente vai encarar o estudo da história propriamente dita. Que, minha gente, o fato histórico, eu acho que ficou claro para vocês. Como também, minha gente, assim como existe o tempo que é determinado pelo relógio, assim também como existe o tempo que é determinado pela natureza, também teremos o tempo que é contado através de um calendário. Calendário é uma forma de se medir e contar o tempo? Com certeza. No calendário que a gente usa, que é o calendário cristão, o chamado calendário que foi reformulado pelo Papa Gregório XIII, se eu não me engano, esse é o chamado calendário gregoriano cristão ocidental. A gente sabe que o ano é dividido em quê? Em 12 meses. A gente está no mês de fevereiro, por exemplo. Que calendário é esse? É o calendário cristão, que vai ter o quê? Dias, meses, que é uma forma, uma maneira de se medir e também contar o tempo. E para a história, minha gente, só para vocês terem ideia, alguns detalhes podem ser decisivos na sua vida, ou na vida de uma comunidade, ou na vida de um país, ou de determinada sociedade, por exemplo. Um dia pode fazer toda a diferença. Um dia pode fazer toda a diferença. Não deixe para fazer hoje, não deixe para fazer amanhã, aliás, perdão, o que você pode fazer hoje. Que a história é implacável com todo mundo. O tempo é implacável com todo mundo. Mais uma vez, insisto e repito, o tempo não espera por ninguém. O tempo simplesmente não espera por ninguém. Por exemplo, a gente adota o calendário cristão, que é o calendário também que os historiadores utilizaram para estudar os fatos históricos. Nós que vivemos nesse calendário cristão, estamos o quê? No ano de 2021, só para vocês terem uma vaga ideia. Esse calendário cristão, minha gente, ele é tão importante que mesmo países que não professam, por exemplo, a fé cristã, adotam o calendário cristão para, de certa forma, também contar e interpretar os fatos. Como também, minha gente, a história também vai acabar estudando o chamado tempo cronológico. Não sei se vocês já ouviram falar, por exemplo, numa linha do tempo. O que é uma linha do tempo? Ela vai simplesmente estabelecer um período onde determinados fatos históricos ocorreram numa cidade, num país ou no mundo, mais precisamente falando. Eu posso citar o exemplo? Eu posso citar, por exemplo, uma linha do tempo. Posso construir, aliás, perdão, que é a linha do tempo cronológica, o desenrolar de fatos que ocorreram em nosso país, por exemplo. Exemplo, os portugueses chegaram em 1500. Outro exemplo que eu posso chegar para vocês, a colonização do território brasileiro, ela vai começar no ano de 1532. Outro exemplo que eu posso levar em consideração para vocês, em 1534 foi adotado, por exemplo, o sistema de capitanias hereditárias. Em 1549, por exemplo, vai ser instalado o governo geral. É fundada, por exemplo, nesse ano, se eu não me engano, a famosa cidade de Salvador, que foi a nossa primeira capital. Que foi, por exemplo, a nossa primeira capital. Isso, Brasil ainda colônia de Portugal. Eu poderia também citar o exemplo de construir uma linha do tempo inspirada, por exemplo, desde a chegada dos portugueses até, por exemplo, a nossa independência. Estabelecendo, lógico, os fatos que ocorreram entre esse intervalo de tempo que vai dar 322 anos, só para vocês terem ideia. O que é uma linha do tempo? É uma sucessão de fatos históricos que ocorreram ou numa cidade, ou num país, ou no mundo, ou seja, onde for. A linha do tempo ela é muito fácil de ser construída.
ela é bem interessante também de ser construída. E, minha gente, leve também em consideração de que a história, ela também usa critérios para contar o que é uma década. Década vocês devem levar em consideração que é um período de 10 anos. Ela também vai contar um século, que é um período que vai durar 100 anos. Como também ela vai estabelecer uma outra contagem de tempo, que é o chamado milênio, que o milênio já vai durar o quê? 1000 anos. Agora leve em consideração o seguinte, uma década dura 10 anos. Como não existe no calendário o ano zero, como é que a gente vai saber que uma década começou num ano e termina no outro? Através da seguinte forma. Uma década começa com um ano terminado em 1. Ano com final 1. Ela começa. E termina com um ano final 0. Dá 10 anos. Exemplo, a década de 10 do século 20 começou em 1911 e terminou no ano de 1920, por exemplo. A década de 40 do século 20, ela começou no ano de 1941 e terminou no ano de 1950. É fácil esse exemplo. Uma década começa com um ano terminado em 1, começa com um ano terminado em 1 e termina com um ano terminado em 0. O mesmo critério eu vou usar para século. Agora eu não posso esquecer que o século tem 100 anos. O século 1 começou no ano 1 e terminou no ano 100. Começa com um ano terminado em 1 e termina com um ano terminado em 0. O milênio eu também vou estabelecer da mesma forma. O primeiro milênio da era cristã começou no ano 1 e terminou no ano 1000. Ano final terminado em 1, ano final terminado em 0. É fácil, fácil e captem essa mensagem. E, minha gente, para estudar a história, o que é que vai acabar acontecendo? Os historiadores eles vão acabar atribuindo, eles vão contar a história, aliás, da seguinte maneira. A história é contada antes do nascimento de Jesus Cristo e depois dos acontecimentos que marcaram a passagem de Jesus Cristo para a Terra, que é o que os historiadores vão acabar chamando de era cristã. Jesus Cristo, vocês gostando ou não dele, acreditando ou não nele, ele foi uma criatura muito importante. Tanto é que os historiadores estabeleceram um marco. Vão contar os acontecimentos antes de Cristo. Por exemplo, o ano de 1453 a.C. Ele vai aparecer sempre com a sigla AC, que é a abreviatura de antes de Cristo. Para contar os acontecimentos que aconteceram depois do nascimento de Cristo, a gente vai estabelecer a sigla DC, depois de Cristo. O cristianismo foi o marco que os historiadores estabeleceram para contar a história a partir dos fatos narrados antes do nascimento de Jesus e depois do nascimento de Jesus Cristo. Cristo foi uma criatura muito importante, tanto é que os historiadores adotaram como uma forma de contar a história o calendário cristão, que vai narrar os fatos antes de Cristo e depois de Cristo. Vocês gostando ou não dele, é dessa forma que a gente vai estudar a história. E, minha gente, a história também, os historiadores vão estabelecer a história em períodos. Vão estabelecer a história em períodos. Que lá no século XIX, prestem atenção, viu? Lá no século XIX, os historiadores resolveram dividir a história em 5 longos períodos. Quais são esses períodos? Pré-história, Idade Antiga ou Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Quem fez essa divisão da história de forma tradicional? Os historiadores do século XIX europeus, que vão estabelecer um termo chamado de pré-história, um período anterior à história. Pré sempre vem antes, não esqueçam disso. Essa pré-história marca desde o surgimento do homem até a invenção da escrita, que teria ocorrido por volta do ano 4000 a.C.
A chamada Idade Antiga, ela começa com o surgimento da escrita, de acordo com essa divisão, né? Essa Idade Antiga, ela começa com o quê? Com a invenção da escrita, no ano 4000 a.C., e ela termina com a queda do Império Romano do Ocidente, no ano de 476 depois de Cristo. Passada a Idade Antiga, teremos a chamada Idade Média, que ela vai da queda do Império Romano do Ocidente, no ano de 476, e termina com a queda do Império Romano do Oriente, que ocorreu, aliás, perdão, no ano de 1453. Terminou esse período, teremos a chamada Idade Moderna, que ela começa no ano de 1453 e termina no ano da Revolução Francesa, mais precisamente no ano de 1789. E, por último, de acordo com a divisão feita pelos amigos historiadores do século XIX, estaríamos vivendo, por exemplo, a chamada Idade Contemporânea, que ela começou no ano de 1789 e se estende até os dias de hoje. Mas cuidado, essa divisão da história foi feita no século XIX. Ela não explica nada. Ela praticamente não explica nada. Só estabelece uma data como início e outra data como um fim. Ela é muito criticada. Primeiro, minha gente, existe humanidade, vai existir história. Que conversa é essa que a galerazinha, os chamados homens das cavernas, não produziram história? Não é porque eles não sabiam ler nem escrever que eles não deixaram seu registro do passado, não. Eles deixaram sim os vestígios do passado, mesmo que escassos. Quais vestígios do passado essa galera deixou? As pinturas nas paredes das cavernas, restos de fogueiras, vasos cerâmicos, urnas funerárias, por exemplo. Eu vou dizer que essa galera não teve história? Lógico que eles produziram história. Lógico que elas produziram história. Essa divisão aqui da história, por exemplo, não aparece as sociedades africanas que viviam há milhares e milhares de anos no continente antes de estabelecerem os primeiros contatos com os europeus. Não aparece aqui nessa divisão tradicional da história. Quer dizer, por exemplo, que os indígenas que viviam no Brasil, isso há milhares e milhares de anos, antes de entrarem em contato com os portugueses, não tiveram história? Cadê a história dos povos do Oriente? Essa história, minha gente, foi feita, essa divisão, aliás, perdão, tradicional da história, foi feita por historiadores europeus que viveram no século XIX. Será se a gente ainda está na idade contemporânea? Muita coisa aconteceu, minha gente, de 1789 até o ano de 2021. O mundo viveu muitas transformações científicas, tecnológicas. Passamos por revoluções industriais. Estamos vivendo cada vez mais a era da informatização. Tecnologias e mais tecnologias surgindo. Inteligência artificial, por exemplo. Inteligência artificial aparecendo, por exemplo. Enfim, são tantas as transformações que não caberia nesse vídeo não, minha gente. Aí tu deve estar perguntando, mas mesmo com tantas críticas, com tantas críticas, por que ela ainda hoje é utilizada? Minha gente, ela é utilizada porque ela acabou se consagrando no tempo. E qualquer livro de história que você folhear, que você tiver em mãos, vai aparecer essa divisão tradicional da história. Vamos usá-la. Vamos usá-la. E vamos usá-la, mas sempre torcendo o nariz, não concordando com ela, lógico, evidentemente. Aí você deve estar se perguntando, e onde é que acontece a história? A história acontece na sua rua, em seu país, em seu bairro. Enfim, minha gente, leve em consideração que a história ela não tem um local exato para acontecer, não. Ela está ocorrendo nesse exato momento em alguma parte desse país, do mundo, por exemplo. É preciso saber conhecer a história. Conhecer a história nada mais é do que um exercício de cidadania. Aqui no nosso país é muito comum a gente homenagear ruas, praças e avenidas com personagens históricos. Eu vou citar o exemplo aqui da cidade de Juazeiro do Norte. Quem é que não conhece a história do Padre Cícero? Por que tem rua Padre Cícero, Avenida Padre Cícero, estabelecimentos comerciais, farmácias para homenagear o patriarca do Nordeste? Aqui em Juazeiro do Norte, por exemplo, tem uma rua chamada Doutor Floro Bartolomeu, que foi a grande liderança política que exerceu influência sobre o Padre Cícero Romão Batista. Aqui na cidade de Juazeiro do Norte, por exemplo, existe uma rua chamada Beata Maria de Araújo.
Foi a protagonista por trás dos supostos milagres da hóstia, que fez com que a nossa cidade entrasse para o mapa da história do nosso país. Tem uma escola aqui em Juazeiro do Norte, escola municipal, chamada de José Marrocos, que a galera que estuda lá, os professores funcionários, eu vou acabar chamando a escola de Marrocão, se eu não me engano. Mas quem foi José Marrocos? O primo do padre Cícero, que não conseguiu se ordenar padre, e ele, de certa forma, ajudou muito o padre a divulgar esses supostos milagres. A nossa história é rica, minha gente. Eu citei exemplos da história de Juazeiro do Norte. A cidade de vocês, com certeza, tem algum personagem histórico que hoje é lembrado em ruas, em praças e avenidas. Aqui em Juazeiro do Norte, por exemplo, existe uma rua chamada Voluntários de 14. É uma homenagem à galera que pegou em armas e participou de um episódio muito bem conhecido da história da nossa cidade, não sei se você conhece, que é a chamada Sedição de Juazeiro. Tem uma rua aqui em Juazeiro do Norte chamada Mascarenhas de Moraes. Tem... Enfim, minha gente, são vários os exemplos. Aqui no Brasil, por exemplo, tem muita rua chamada Pinheiro Machado. Lá em São Paulo, por exemplo, tem a famosa Rodovia dos Bandeirantes, para homenagear os desbravadores do período da história colonial do nosso país. Tem rua aqui em Juazeiro do Norte, bairro chamado Pio XII, para homenagear o Papa. Enfim, minha gente, essa galera hoje é homenageada nessas ruas, nessas praças, nessas avenidas, nesses estabelecimentos comerciais. E não esqueçam, já diziam os antigos gregos, a história é uma batalha entre Cronos e Clio. Não vamos deixar que a história morra. Temos que fazer parte da história, porque todos os seres humanos constroem, sem querer querendo, a sua história individual, sua história coletiva, sua história como seres humanos, porque todo ser humano, querendo ou não, é sim um sujeito histórico. Mas como é que a gente sabe que essa galera existiu? Através dos vestígios que eles deixaram do passado, que são cartas, fotografias, documentos, vasos, urnas funerárias, enfim, são vários e vários os registros que os seres humanos deixaram do passado, e cabe aos historiadores, que são os profissionais formados em história ou professores que lecionam a disciplina, a desvendar todo esse passado. E é isso, minha gente. Basicamente, foi isso que eu trabalhei nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se puder, dar o joinha, é interessante. E eu agradeço, pessoal, e até nosso próximo encontro. Valeu!